Enfim, a hipocrisia. Sob pena de decepcionar alguns, de aliviar a tantos outros, venho aqui comunicar-lhes que não aguentei e comprei gibi de herói. Lá vem o cão arrependido, com suas orelhas tão baixas, o seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Sim, amigos, é isso mesmo que você escutou. Eu não aguentei, fui na Comic Shop ontem e peguei os 3 Coringas novo, gibizinho do selo DC Black Label, escrito pelo Geoff Johns, com desenhos incríveis. Já começo por aí do Jason Fabok. E por que eu peguei isso aqui? Simples, porque fazia 5 anos que eu esperava pra saber o que caralhos era essa história de 3 Coringas que o Geoff Johns havia plantado há 5 anos atrás, ainda durante os 952, né? Lembra vocês que foi ali na Guerra do Darkseid que o Batman sentou no trono de fulano de tal, perguntou qual a identidade do Coringa e ele respondeu: não tem só um Coringa não, macho. São 3 Coringas, né? E daí ficou cozinhando isso durante muito tempo e todo mundo curioso pra saber. E finalmente DC Comics decidiu responder esse mês aqui na saga dos 3 Coringas. E preciso dizer a vocês que gostei. Muito boa a primeira edição. E antes de continuar falando disso, um parênteses. Eu comprei também Powers of Shazam. Eu não fazia ideia que isso aqui existia. Vocês não sabem por quanto tempo eu procurei esse gibi. Essa edição aqui compila a graphic novel Power of Shazam, que traz a origem do Capitão Marvel, e as 2 edições da série mensal Power of Shazam, que saiu no Brasil dentro da revista Shazam, da editora Abril, ali pelos idos de 96, 97, depois da Mega Saga Zero Hora, né? Eu acompanhei isso mensalmente lá no formatinho e eu adorava, né? Essa série era escrita e desenhada pelo Jerry Ordway e eu nunca consegui encontrar isso, porque a primeira e única vez que saiu encadernado foi em 1995, né? Então, dificílimo de encontrar e finalmente a DC Comics publicou um encadernado maravilhoso. Não que eu faça questão dessas coisas, mas olha só, tem essa jaqueta e olha a capa disso aqui, gente. Que coisa linda, sabe? Então acho que valeu a pena toda a espera e eu vou fazer um review sobre Power of Shazam porque, cara, pra mim, a DC Comics deveria ter feito o filme do Shazam baseado nisso aqui e não naquele Shazam dos 952. Isso aqui, pra mim, é o verdadeiro Capitão Marvel, né? Não digo nem Shazam, porque esse é o nome novo dele. Nessa época, ele era conhecido como Capitão Marvel. Isso aqui é lindo, tá certo? Então, parênteses feito, depois eu volto aqui pra falar um pouco mais sobre Shazam. Vamos falar agora sobre os 3 Coringas. A semente para os 3 Coringas foi plantada há 5 anos, né? E desde então nós temos esperado aí ansiosamente que o Geoff Johns decidisse nos contar o que é que ele queria dizer com essa história de 3 Coringas, né? Como demorou bastante tempo, bastante teorias aí foram criadas, né? Se você colocar aí no YouTube 3 Coringas, você vai ver. O que não falta é teoria, sabe? Porque toda vez que o Geoff Johns se apresentava em uma convenção ou em algum evento da DC Comics, que ele trazia algum detalhezinho sobre a história dos 3 Coringas, as pessoas começavam a confabular, a pensar, nossa, mas é isso. E aqui, finalmente, começou-se a desvendar esse mistério, tá certo? Por que começou-se? Porque essa aqui é a primeira edição de 3, tá certo? Então aqui é apenas uma introdução, a gente vai ter maiores esclarecimentos nas edições posteriores, tá certo? Aqui a gente acaba essa edição com mais perguntas do que respostas, na verdade. O quadrinho é protagonizado por 3 personagens, pelo Batman, pela Batgirl e pelo Capuz Vermelho, cada um deles traumatizado pelo Coringa de algum modo. E antes de continuar, é importante prestar atenção na arte, que, como vocês podem ver, utiliza a mesma grade de 9 quadros utilizada pelo Alan Moore e pelo Brian Bolland em A Piada Mortal, né? Aqui mais um exemplo. Como vocês podem ver, tem bastante referência à Piada Mortal. Aqui tem uma outra referência, né? Os elementos da Piada Mortal. Até a própria paleta de cores lembra muito a paleta remasterizada da Piada Mortal. A arte do Jason Fabok, ela é feita de um modo que pareça com aquela que foi feita pelo Brian Bodd pra Piada Mortal. E daí tá o primeiro problema. Eu não sei se o Geoff Johns tá prestando uma homenagem ao Alan Moore ou se tá chupinhando o velho de algum modo, sabe? Funciona, porque eu gosto muito da Piada Mortal, então se você faz algo que pareça com a Piada Mortal, eu vou curtir. Mas eu quero saber se existe algum propósito para essas similaridades que o roteirista e o artista
se propõe aqui. Então, como eu disse, o quadrinho ele é protagonizado por esses três personagens, e a forma como o quadrinho faz essa ligação inicial é muito interessante, porque mostra o Batman todo estrupiado, né, como sempre, e daí ele começa a mostrar as suas cicatrizes, né? Cada uma dessas cicatrizes aqui tem uma história, e é claro que muitas dessas cicatrizes foram infligidas aqui pelo Coringa. E daí a gente vê que ele não é o único a ter cicatrizes do Coringa, né? A gente tem a Bárbara, né, que foi quase morta por ele em A Piada Mortal. A gente tem o Jason Todd, né, que levou uma pisa ali na Morte em Família. Enfim, então esse fio condutor, né, as cicatrizes que o Coringa deixou em cada um desses personagens foi um modo bastante interessante, na minha opinião, de começar a contar essa história aqui. Daí o que acontece? Cada um dos nossos três protagonistas é chamado para atender uma ocorrência diferente envolvendo o Coringa. Mas como é que um Coringa poderia estar cometendo 3 crimes em locais diferentes ao mesmo tempo, né? A não ser que houvessem 3 Coringas, e parece que é isso mesmo que ocorre. Existem 3 Coringas que são denominados de forma diferente aqui no quadrinho. Existe o primeiro Coringa, que é chamado de criminoso, que parece ser o Coringa clássico, né? Esse Coringa, ele assassina uma família de bandidos notórios lá em Gotham. Tem o segundo Coringa, que é chamado de comediante. Esse parece muito com o Coringa da Piada Mortal. Ele assassina um comediante que tá fazendo um show ao vivo em Gotham. E temos o terceiro Coringa, que aqui no quadrinho é chamado de palhaço, que lembra bastante o Coringa dos anos 60, 70, aquele que quase mata o Jason Todd a golpes de pé de cabra. E esse Coringa, ele matou 3 caras numa empresa química. Então cada um dos personagens sai em busca desses Coringas, e é aí que a parada começa a ficar um pouco estranha, porque a gente vê esses 3 Coringas reunidos. Se eles estão reunidos, normalmente eles não podem ser a mesma pessoa. E o que é mais estranho, um desses Coringas parece ser o chefe dos outros 2. Como eu falei antes, a gente não vai ter muitas respostas aqui nessa primeira edição, tá certo? Ela serve somente como uma introdução, e é na segunda e terceira edição que provavelmente a gente vai ter uma explicação sobre os 3 Coringas, quem é o principal deles, será que são a mesma pessoa, será que isso é magia, sei lá que porra que o Geoff Johns vai inventar pra explicar isso aqui, tá certo? O que eu posso dizer é que deixa você com vontade de conferir o resto. A arte do Jason Fabok, como eu já mostrei pra vocês um pouquinho, tá um espetáculo, tá certo? As cores também, que são assinadas pelo Brad Anderson, estão muito bacanas, e termina de uma forma chocante. Sim, realmente assim, uma forma, caralho, o que é que vai acontecer depois disso ter acontecido, sabe? Eu não vou dizer pra vocês, evidentemente, mas eu recomendo que vocês leiam aí os 3 Coringas. A edição do DC Black Label tem o mesmo formato americano, sabe? É diferente, porque tem umas edições DC Black Label que são maiores, assim. Essa não, vem no formato americano, mas tem uma lombadinha quadrada, tem um verniz aplicado, tem até um alto relevo aqui nessa carta, um alto relevo aqui no logotipo, né? Tem uma cor especial sendo utilizada aqui. Então, realmente, uma edição bem caprichada, um acabamento meio soft touch, parece. Enfim, tá aí, Joker, Batman The Three Jokers, gostei bastante e vai me fazer voltar a Comic Shop mais algumas vezes, beleza? Me diz aí o que é que você achou, se você já leu, e vamos continuar essa conversa nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo Comic Zone.